Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de veras alegres na presença do nosso Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, por isso nós estamos alegres. É uma palavra de reflexão nesse momento ao seu coração, falando acerca de uma menina que a Bíblia não mostra o seu nome, mas é o ato desta menina deixou e fez com que a sua história fosse mudada. E é importante que o texto de 2 Reis, capítulo 5, o versículo de número 2, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria da sua lepra. É importante ressaltarmos a história desta menina. Essa menina era cativa de guerra. Essa menina, sem dúvida nenhuma, ela tinha planos, ela tinha projetos. E justamente por causa das guerras naquele dia, essa menina foi tirada do seio da sua família. Ela foi tirada da sua terra. Aquela menina foi viver em um ambiente onde era totalmente diferente de tudo aquilo que ela tinha planejado ou projetado para a sua vida. Mas um texto sagrado nos mostra algo tão interessante e que traz lições para as nossas vidas. É que aquela menina, mesmo sendo uma cativa de guerra, uma escrava, trabalhando para o seu senhor, aquele a quem a escravizou. E a Bíblia nos mostra que Naamã, ele foi mais conhecido e é até hoje mais conhecido pela sua lepra do que pelas suas vitórias. E o que nos chama a atenção é que aquela menina, ela não deixou que a sua condição, o seu estado de escrava afetasse a sua mente. Ela não se frustrou porque foi levada como escrava. Ela não rejeitou o seu Deus porque permitiu que tal fosse levada cativa. Ela não abriu mão da sua fé por causa da condição que estava. Observamos que uma postura de uma pessoa que verdadeiramente conhece os planos de Deus, conhece os preceitos de Deus. Ela coloca Deus acima das suas necessidades, da sua condição, da sua nacionalidade, mas ela não perdeu o vínculo que ela tinha a respeito do Deus de Israel. Ela não permitiu parar na frustração. Essa palavra ela nos serve de advertência, porque muitas pessoas que têm sonhos, que têm projetos, que têm propósitos, que têm projetado algo grandioso para a sua vida e por algum motivo tudo isso mudou o curso do que você tinha planejado. E as pessoas, ela abandonam a igreja,
elas abrem mão das suas convicções, ela abre mão do seu Deus, elas saem, não professam mais a fé que dantes professavam, e não sou mais cristão, não sou mais crente, eu não sirvo um Deus que não ouve. Então são série de questões que levam essas pessoas a se afogarem nas suas mágoas, nas suas dúvidas. E aquela menina, mesmo vivendo na Síria, ela permaneceu com a sua fé intacta. Ela não permitiu que os acontecimentos negativos viessem fazer com que ela se tornasse prisioneira de si mesma, dos seus pensamentos ou das suas amarguras. Nós temos visto pessoas tão amarguradas porque uma coisa deu errada na sua vida, deixam de acreditar porque se frustraram. Eu quero trazer uma palavra para você. Aprenda com essa menina, não parar nas suas frustrações, não fazer das suas frustrações o seu mar de amargura. Porque uma decepção tira você, impede até você de acreditar que as pessoas são boas, que não foi o teu problema que tirou de você o sentido da vida, a confiança. Um exemplo bem clássico que nós temos visto nos dias atuais, tanto para homens quanto para mulheres, quando se frustram em um relacionamento, as mulheres, quando se frustram, dizem: os homens, do modo geral, não prestam. Outros dizem: as mulheres são todas iguais, quanto na verdade está fazendo isso por causa de frustrações, porque acreditou em pessoas erradas. Você acreditou em quem não devia. Você depositou a sua confiança em pessoas que você não teve o cuidado de examinar antes. Trazendo para a questão dessa menina, ela não se frustrou, porque os seus líderes tomaram decisões erradas e houve uma punição de Deus. Mas ela permaneceu com a sua crença, com a sua fé, com as suas convicções, que o Deus que ela servia era um Deus vivo, um Deus poderoso. E quando ela viu a agonia de Naamã, quanto também a aflição da sua senhora, ela não se opôs. Ela não viu ali uma oportunidade de vingança. Porque, se nós formos observar, muitas pessoas, vendo que aquele que tinha tornado ela escrava e estava agora leproso, muitas pessoas poderiam até dizer: é castigo de Deus, está sendo punido, agora ele vai morrer, bem feito. Quanto, na verdade, aquela menina com o seu coração cheio de amor e de Deus, ela disse: quem dera se o meu Senhor estivesse em Israel. Porque em Samaria há um profeta, em Samaria há um homem de Deus, e ele pode curar o meu Senhor da sua lepra. Ela não se omitiu diante de uma situação que ela viu que poderia fazer algo em prol daquele que tornou ela escrava. Seria o pensamento de muitos homens e de mulheres cuja mente não é visitada pelo Espírito Santo. Porque quem tem uma mente visitada pelo Espírito Santo, essa pessoa
faz exatamente como aquela menina fez. E aquele homem, ele foi em busca de solução para o seu problema. A Bíblia nos diz que ele tomou carta com o seu rei. E ele foi ter com o rei de Israel. Mas aquele homem foi ao endereço errado. Porque não era o rei de Israel que tinha a cura para ele. Embora que também seria obrigação de um rei de Israel ser cheio de Deus. Mas ele foi enviado ao profeta Eliseu, ao homem de Deus em Samaria. E observe que o homem de Deus ordenou que Naamã mergulhasse 7 vezes no Jordão. E ao mergulhar no Jordão por 7 vezes, ele foi curado da sua lepra. Um dado que eu observo neste texto é que aquela menina, ela não fez isso pensando que aquele ato poderia tornar ela livre do seu Senhor. Mas quando Deus, ele é tão generoso com aqueles que o honram, Deus tocou no coração de Naamã, uma vez recebendo a cura, e ele teve a certeza que ele recebeu a cura por causa da ação do bom coração daquela menina. Ele também fez algo por ela. Aquela que era cativa de guerra, aquela que era escrava, ela estava libertando um homem livre. Naamã era livre, não era escravo, mas era preso pela lepra. Estava condenado pela lepra. E uma vez ele sendo liberto da lepra, Deus toca no seu coração. A generosidade do coração de Naamã foi libertar aquela menina que também o libertou. E ele deu presentes e levou ela de volta para a sua casa. Quando nós fazemos algo para o nosso Deus e não esperamos receber recompensa de homens, Deus, ele é o maior recompensador. Deus é aquele que recompensa aqueles que voluntariamente eles estão dispostos a representar Deus, de fazer com que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro, o Deus único. Então aquela menina, o ato de bondade do coração daquela menina tornou aquela menina uma pessoa de referência, uma gigante na fé, uma pessoa que não mediu esforços e não permitiu ser aprisionada pelos seus próprios pensamentos ou pelas suas frustrações, mas ela estava em paz com Deus e com ela mesma. Então ela abriu caminho para a sua própria liberdade através de um ato generoso, de um ato de alguém de fé. É por isso que a história dessa menina é contada como uma gigante na fé, como uma pessoa que, mesmo não tendo nome, a Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia não fala de quem ela era filha, mas a Bíblia fala do que ela fez em prol do seu Senhor. Queridos, que Deus o abençoe de forma poderosa e que o Senhor possa dar graça a cada um de vocês
Eu sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus Luz do Mundo. Eu convido você a se inscrever no canal Ministério Luz do Mundo e também visitar a nossa página da Assembleia de Deus Luz do Mundo e tornar-se membro do Grupo Luz do Mundo e um inscrito nesse canal. Ajude a fazer com que esse canal cresça. Vamos divulgar o reino de Deus. Nós estamos com uma série de mensagens falando dos gigantes da fé. Isso aqui é só uma reflexão e que o Senhor abençoe de forma poderosa a sua vida e que você seja ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus.